Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico, hoje diferente. Atrasamos porque estávamos organizando aqui esse jeito que nunca fizemos desse jeito, né, Aila? No mesmo local aqui e, claro, com o nosso café, aguardando vocês. Então, antes de começar a live, né, quero que você envie aí para quem você acha que vai se interessar por esse tema, né, de psicopedagogia com adulto. Manda para as amigas psicopedagogas, manda para quem você acha que pode precisar saber um pouquinho mais desse tema, né, Aila? Se tiver alguma pergunta, seja você, seja alguma amiga, algum familiar, pode mandar as perguntas que eu vou estar acompanhando aqui com outro celular, porque hoje não dá para ler, para acompanhar tudo, né, Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Clécia. Oi, Mara. Bom dia. Quem mais? Não consigo olhar. Vou acompanhar aqui. Vamos lá. Pronto, nós recebemos muitas perguntas, algumas orientações referentes à psicopedagogia com adultos. E agora, como estamos nessa parceria aqui, né, Jussi, Aila, né, essa equipe, como ela não é mais equipe, né? Então, foi surgindo aí algumas perguntas no direct, recebemos bastante, não foi, Jussi? A última live, inclusive, que eu fiz, que semana passada a gente não teve café com psico por conta da imersão, né? E na última live, muita gente perguntou sobre psicopedagogia com adultos, estratégias, para falar mais um pouquinho quando é que a gente procura um psicopedagogo enquanto adulto, né? Então, eu disse, esse é tema para uma próxima live, vamos falar já. E já convoquei a Aila, recrutei para a gente falar um pouquinho mais de psicopedagogia com adultos, para a gente ir tirando as dúvidas, né? Porque é um tema muito importante. É um tema que a gente ainda não escuta tanta gente falar, né? Quando fala de psicopedagogia, é muito voltada ainda para a infância, é muito voltada para a adolescência, né? Então a gente tem alguns livros, algumas coisas, a gente estava até pesquisando, né, Aila? Mas ainda assim a literatura é bem mais restrita, né, do que com ainda é escassa, referente à intervenção precoce, à primeira infância, adolescência um pouco mais, mas na questão dos adultos ainda é um pouco escassa. Então, assim, é uma busca constante, né, desse aprendizado como psicopedagoga e a demanda realmente aqui no nosso município referente a muitas procuras, né? Então, foi quando nós decidimos, né, então vamos trazer aqui, já tem um pouco de experiência, sim, com esse público adolescente, né? E aí nós falamos que... Conta um pouquinho de você também, Aila? Da sua experiência com esse público? Isso. Então, assim, eu sou professora, né, da educação básica, mas trabalho especificamente com a educação inclusiva, né, no colégio de referência mesmo aqui no município e região, aqui de Paulo Afonso, no Colégio 7 de Setembro, e faço atendimento educacional especializado na sala de recurso multifuncional. Trabalho também com tutoria no curso de pedagogia da UNEB, então é algo também constante que vamos trabalhando com a pedagogia. E essa minha graduação de base, minha pedagogia também, Jussi também é pedagoga, ela também é mais voltada para criança, para a infância. Então realmente eu tive que ir em busca dessa vertente aí para adolescentes e adultos. Então foi quando surgiu mesmo, muitas pessoas procurando, e aí tive que me especializar, tô sempre estudando, e essa live é para tirar dúvida mesmo, né, de vocês, e a gente conversa um pouquinho para saber como é o meu trabalho. Inclusive, Aila, você falou uma coisa importante. A gente teve uma disciplina para a educação de jovens e adultos, né? E a gente teve uma experiência também prática de ir a campo com jovens e adultos. E a nossa turma, né, foi contemplada, assim, foi a primeira turma da universidade que teve uma psicopedagogia que abordou muitas questões
né? Então não era aquela restrição só para a educação infantil, só para a gestão, né? Então a gente pôde observar, e aí foi o que levou a gente para a psicopedagogia também, né, Aila? Que a gente teve uma disciplina de psicopedagogia, a gente teve uma disciplina de educação especial, e aí, fazendo adendo na fala de Aila, né, que a pedagogia, ela sempre leva também um pouco para a infância, né, quando a gente fala de aprendizagem, quando a gente vai lá para a origem da palavra é que vai mesmo, né, mas quando a gente teve uma disciplina de educação especial e uma disciplina, a gente teve psicopedagogia também, todas essas disciplinas se voltam para a infância e adolescência. Então a gente não vê, no nosso caso, né, quando a gente estava cursando a universidade, não tinha nada em educação especial com adultos, com adolescentes, era mais com criança, né? Então ainda é restrito, né, a bibliografia, as referências, né, científicas com a psicopedagogia para adultos, para idosos. Mas existe sim, é uma área que está crescendo, as pessoas estão procurando. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Aila? Então, Aila, eu queria que você falasse um pouquinho, tia Jussi, que está se especializando em infância, em intervenção precoce. Cada dia mais os meus estudos se voltam para a infância. Então, hoje, Aila, que eu só vou ficar aqui de mestre de cerimônias. Vai dialogando e vai puxando um pouquinho, porque aí vai ficar difícil para que eu acompanhe, né, até os comentários, e aí ela vai trazendo as perguntas de vocês e aí eu vou respondendo. Vai mediando aqui, tá certo? Aila, eu queria que você comentasse, né, que é uma coisa que quando a gente começou a divulgar que você vinha trabalhar comigo, as pessoas começaram a perguntar o que é psicopedagogia para adultos, para que serve, né? Então vamos começar falando sobre isso. Bom, primeiro, essa psicopedagogia com adultos. Talvez alguém até não tenha visto ainda um adulto sendo acompanhado por um psicopedagogo. Por quê? Primeiro, é uma decisão difícil para que ele tome. Eu estou falando de um adulto que não tenha nenhuma deficiência, certo? Então, o que acontece? Para que ele compreenda que ele precisa desse profissional, muitas vezes quando ele procura é quando já está, como eu posso dizer, estampado, sabe, aquela dificuldade de aprendizagem, muito mais voltado para a leitura e para a escrita. A maioria dos adultos que procuram o atendimento psicopedagógico é quando está estampado, latente mesmo, essa dificuldade de leitura e escrita. Porque isso vai começar a prejudicá-lo, principalmente na vida profissional. É quando eles procuram isso, né? Quando a gente trabalha com infância, quando a gente trabalha com adolescência, o PLIN ali, o sinal vermelho, é no rendimento acadêmico, né? E com adultos, o rendimento, tem adultos que ainda fazem faculdade, fazem mestrado, doutorado, não sei o quê, mas, né, o rendimento que cai é principalmente o rendimento do trabalho, né? E aí, às vezes, foi uma criança que teve muitas dificuldades, né, na sua vida acadêmica e aos trancos e barrancos conseguiu chegar, né, em outros estágios. E quando chegar na vida adulta e principalmente no trabalho, começa a ter algumas dificuldades bem significativas, né? Isso, muito. E essas pessoas, elas conseguem também, né? Não vou dizer todas, porque também isso vai depender da referência, do gosto, da preferência dela. Mas isso também no ensino superior. Sim. E o bom é que o ensino superior também já está um pouco atento. Os professores também já estão atentos. Já tem algumas universidades, alguns institutos que têm um núcleo desse apoio pedagógico. E isso é maravilhoso. Antes não tinham, né? Mas muitas pessoas, mesmo assim, ainda precisam de um atendimento clínico, mesmo que tenha esse acompanhamento na universidade, certo? Então é indicado, sim, esse profissional da psicopedagogia. Como eu falei, isso uma pessoa que não tenha uma deficiência específica. Muitas vezes alguns atendimentos psicopedagógicos também são levados quando é indicação
por médico, por psicólogos, outros terapeutas. Então ele já vem ali com uma indicação de mais ou menos qual é a queixa, já vem direto desse profissional. Inclusive, Aila, só para fazer um adendo, né? A gente fala muito, né? Eu falo também sobre infância, que a ansiedade, a depressão, outras questões de saúde mental, elas envolvem a aprendizagem com a criança, né? Então o rendimento cai, o jeito que a criança assimilava todas as coisas, né, dá uma diminuída. E com o adulto também não é diferente, né? Então, muitas vezes, o rendimento cai, a forma como essa pessoa utilizava as estratégias para poder se organizar no trabalho, para poder fazer uma reunião, cai, ela fica sem saber o que fazer. Então, hoje é um dia importante também para a gente desmistificar que a psicopedagogia com adultos não é só para adultos com deficiência, não é só para adultos que têm transtornos de aprendizagem ou suspeita de transtornos de aprendizagem, né? A gente também trabalha com estratégia de estudo, com estratégia de produtividade. Então, o adulto que está em alguma situação de saúde mental, ele pode sim também ser acompanhado por um psicopedagogo para a gente trabalhar todas essas estratégias, né, Aila? Isso. E aí, quando esse adulto ele vem aqui para a clínica que nós fazemos essa avaliação, nós vamos traçar um plano de trabalho. E esse plano de trabalho, como é que eu vou conseguir realizar? O próprio adulto ele vai começar a me dar algumas informações que eu consiga fazer junto com ele. O adulto ele vai fazer parte também desse atendimento. Diferente da infância, que nós vamos colocando as intervenções e vamos anotando ali todos os resultados. E já com o adulto, não. O adulto, ele tem essa necessidade de, eu vim aqui, ele sabe o que ele quer, ele sabe qual é o resultado que ele espera. Então, ele quer fazer parte de todo o processo. E nós vamos colocar ele fazendo parte mesmo desse processo. Vamos fazer junto. Então, qual é a queixa? O que é que ele espera? Como é que nós vamos organizar? Então, esse plano de trabalho, nós vamos trabalhar assim, com essa rotina. Às vezes aquele adulto, poxa, procrastinação, eu acho que é uma palavra que está sendo bastante discutida, memes, tudo que você imaginar tem procrastinação ali. Mas é porque ele quer? Não. Talvez ali nós precisamos dessa intervenção, né? Desse plano de trabalho, dessa intervenção psicopedagógica. Então, quando nós vamos organizar ali a rotina, trabalhar também com essa estimulação cognitiva, porque não vai depender, né, dessa avaliação do que eu vou perceber. Vamos trabalhar com a memória, com a atenção, toda essa organização. E isso eu acabo lembrando de uma live que falaram sobre o TDAH. Sim. E isso é o que nós vamos trabalhar também com eles. Eles precisam dessa organização. Isso. O TDAH, apesar de não ser um transtorno de aprendizagem, que a gente bate na tecla que TDAH não é transtorno de aprendizagem, adultos com TDAH também podem se beneficiar da psicopedagogia, porque a gente vai trabalhar justamente essas estratégias, né? De procrastinação, de atenção, de concentração, de memória, para que esse rendimento no trabalho, no estudo, ele não caia muito, né? Então, muitas vezes, o adulto com TDAH, ele se apoia muito na medicação, né? Então faz uso da medicação para poder estudar, para poder trabalhar e muitas vezes, por falta de informação, de conhecimento, deixa de procurar ajuda terapêutica, né? Então a ajuda psicológica num adulto que já tem interferências de anos vivendo com TDAH, de alguns prejuízos e tudo mais, é importante, sim, porque mexe com a autoestima, com questões de controle inibitório, de humor, enfim, né, que é da área da psicologia, mas passa despercebido a psicopedagogia, que a psicopedagogia também pode ajudar nessa questão, né? Então, é importante também a gente falar disso, né, Aila? Porque quando a gente fala de psicopedagogia, geralmente se leva para deficiência, transtornos de aprendizagem, né? Mas tanto as crianças que não têm deficiência, transtorno e nenhum tipo de questão podem se beneficiar da psicopedagogia, quanto os adultos que não têm, né? Então, questões de saúde mental, como eu falei anteriormente, elas interferem bastante.
né? E aí, Ayla, uma coisa, né, que é a curiosidade de todo mundo de saber, porque psicopedagogo com criança só brinca, lembra? E aí, a dúvida é como é que o psicopedagogo trabalha com adulto? Bom, antes de entrar, né, sobre como vai ser essa intervenção, eu vou falar também algo que é muito importante em relação a quando esse adulto procura. Muitas vezes ele procura, falando em crianças, quando ele começa a perceber no seu filho, na sua filha, algumas características, e aí que está afetando na sua vida escolar ou na sua vida cotidiana, e ele diz, poxa, eu era assim, no caso, eu ainda sou assim. Só que ele conseguiu, né, trabalhar algumas questões e ir levando. Eu digo isso porque realmente foi isso, levando. É o que a gente escuta também, né? Isso. Então, sabe aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquela professora que dizia assim, mas você esquece tudo em todo lugar. Mas você... Não, é porque ele é esquecido mesmo. Não. Aí quando ele vê o filho e que ele procura o profissional, ele diz, opa, acende aquela luzinha. Eu também era assim. Eu sou assim. Uhum. E por que não procurar? Muitos pais começam a fazer atendimento psicopedagógico junto com seus filhos. Claro, cada um com um profissional da sua área, né? Um voltado para a intervenção com criança. É muito comum aí a gente que atende criança, quando vai fazer a anamnese, que aí um dos pais faz assim. Isso é importante perguntar? Sim, isso é importante perguntar. E a gente explica. Por que você tem alguma dúvida, né? Porque eu também era assim. Aí já começa. E você pode me atender também? Ai, meu Deus, eu queria tanto que você me atendesse, porque eu também era assim. Então é bem comum. Então, alguns realmente vamos fazer esses atendimentos. E claro que o pai tendo essa organização... diagnósticos vem depois, né? Vem depois. Muito diagnóstico. E essa questão desse diagnóstico tardio, né? Dos adultos, dos idosos também. Claro que não vou tratar muito dos idosos hoje aqui, mas também há isso. A questão do transtorno do espectro autista, né? Sim. Do autismo. Não é muito falado na questão dos adultos. Porque aí, ele gosta de seguir rituais, mas é o jeito dele, sabe como é, né? É introspectivo. Ele vai passando, né, com a idade, aí ele tá assim, muito metódico e tal. Será que é isso mesmo? Então, a literatura hoje, como eu disse, em relação a crianças, à infância, ainda é bem escassa. Sim. Mas tá tendo, né, bastante profissionais, autores que estão pesquisando. Eu acho que o que é necessário ainda é uma consciência geral e investimento maior em pesquisas para esse público. Com certeza. E quando a gente fala em TEA adulto, todo mundo pensa aquele TEA bem comprometido, que já foi avaliado, investigado na infância, né, que é bem característico, né, aquele autismo clássico, como alguns médicos ainda costumam falar, né, que tem as estereotipias, que tem comportamentos inadequados, que tem atraso de linguagem, né, dificuldades em se expressar, em se comunicar. E muitas vezes existem, né, porque por isso que é um espectro, né, existem sutilezas que esse diagnóstico foi passando, essa pessoa vive tranquilamente, tem sua família, tem seus filhos, mas tem algumas coisas específicas, ali alguns pontinhos, que quando a gente vai juntando, caracteriza, né, o transtorno do espectro autista, e a gente diz, vamos procurar avaliação também para você, é importante. A gente acaba indicando outros profissionais também. Que é uma parceria mesmo, né? Quando nós falamos da intervenção psicopedagógica, então alguns, quando nós falamos de saúde mental, não descartando os profissionais, eu acho que realmente temos que trabalhar em conjunto. Porque senão o resultado esperado às vezes não vem. Isso. E não é culpa de um profissional ou de outro profissional, é porque realmente naquele momento ele precisava dos dois. Isso. Né? E aí, voltando, porque nós vamos assim, entrando numa conversa, vem chegando.
você falou sobre como é essa intervenção, né? A criança só brinca, né? A criança só brinca. Na cabeça das pessoas, né? Só tem isso. A criança só brinca. A psicopedagoga infantil, ela só compra brinquedos e tá tudo certo. Tá tudo certo. E com o adulto vai brincar também? Com o adulto. Primeiro nós vamos fazer aquela entrevista mesmo, né? Entrevista deixar ele à vontade, ele vai conversar. A depender de como ele se sinta, nós vamos ter que deixar algumas, frases completas. Eu gosto de e ele continua. Eu tô dando um exemplo assim, bem geral, né? Eu tô dando só um exemplo. E aí você vai puxando. Até pra ele se conhecer é tão difícil a gente falar de si, né? Então você vai ali puxando. Se ele se conhecer, isso também já o ajuda, né? E aí depois dessa entrevista, como é que nós vamos continuar essa intervenção? Então nós vamos, depois da avaliação, né? Porque aí já pulamos esse passo dos testes, de tudo que nós vamos realizar. Então nós vamos fazer uma intervenção. Essa intervenção, quando eu coloco aqui, nós vamos desenvolver as competências e habilidades que nós vimos na avaliação que é necessário trabalhar. Então, será que ele precisa trabalhar a memória? Memória de curto prazo, de longo prazo? Essa atenção? Então, quando eu vou desenvolver isso, muitas vezes também é necessário trabalhar essa questão da linguagem. A linguagem vai ter a linguagem oral, a linguagem escrita, né? Como essa parte dessa comunicação mesmo, né? Quando a gente fala da atenção, essa atenção, né? Auditiva, essa atenção visual dele. Eu preciso conhecer qual é o modelo de aprendizagem dele. Será que ele é mais sinestésico, é da prática? Nos adultos eu vejo muito isso. Que eles precisam dessa prática, né? Nós trabalhamos muito com a vivência dele. Eu vou pensar na questão da escolarização logo no início. Então, nós temos um currículo e vamos colocar lá para que o aluno corresponda e siga esse currículo. Com o adulto já vai ser o contrário. O currículo vai ser feito para ele. O currículo não vai estar pronto. Então, já é o processo inverso. Com o adulto. Então, é isso que nós vamos fazer aqui no consultório, na clínica, certo? Vamos fazer atividades que possam potencializar o cérebro mesmo. Como eu falei, se for essa parte cognitiva, então a depender eu vou utilizar alguns instrumentos. Eu posso utilizar jogo? Pode, por que não? Posso, sim. Claro que não vai ser jogos infantis. Nós sabemos que também tem jogos, eu mesma adoro jogar. Eu sou suspeita, né? E assim, em casa, gente, eu jogo com meus pais, eu não tenho nenhum problema, sabe? E aí nós trazemos para o consultório jogos também. Como eu falei, não vamos infantilizar esses jogos. São jogos voltados para essa estimulação cognitiva mesmo. E aí eu posso trabalhar com arte? Posso também, se ele tem esse interesse, por que não? Se tem interesse, se tem um perfil mais voltado para essas habilidades artísticas, né, amiga? Então, a intervenção eu posso, então eu vou trazer a arte, a criatividade para trabalhar com ele, mas determinada habilidade, determinada competência. A música também posso trabalhar, né? Eles escutam, têm os gostos, as preferências musicais. Como adolescente, eu trabalho muito os clipes. Na United, que mais? Olivia Rodrigo, Larissa Manoela, estão sabendo tudo, porque eu trabalho muito com clipe, com música, porque eles gostam, com memes, né, com gif. Eu fui trabalhar ontem com emoji, e aí eles não andam muito assim, meio nos emojis não, sabe? O emoji tá meio cringe. O emoji agora não funciona mais. Né? Então aí a gente já vai trazendo outras coisas, né? Eu gosto muito, quando eu trabalho com adolescente, de trazer isso. E com o adulto é bem isso também, né? Quando a gente vai trabalhar o estilo de aprendizagem, avaliar o estilo de aprendizagem, tem tudo isso, né? Se gosta de música, porque tem... eu não decoro uma frase que eu leia, mas se eu escutar uma música, eu sei a frase inteira, eu sei cantar a música inteira. Então a gente já começa a entender o estilo de aprendizagem quando a gente vai avaliando, né? E você falou uma coisa assim que é bem interessante, né? De usar música, de usar série, de usar vídeo, podcast,
porque aí a gente também já vai trabalhando os interesses, as áreas que estão em déficit naquele sujeito, que é, por exemplo, o trabalho. Então a gente pega um podcast que tem a ver com o trabalho da pessoa, para ver se ela consegue escrever, transcrever alguma coisa. Então isso é bem importante, né? Isso. E então a intervenção vai ser mesmo voltada para isso. E essa intervenção, como eu falei, muitas vezes eles procuram, né, se for adulto que não tenha deficiência, porque está afetando na área do trabalho, no desempenho, né? Então, o desempenho profissional. Então, isso vai ajudar ele a organizar e ele vai começar a ver realmente um ganho, né, na sua vida profissional. Eu também trabalho muito para conhecer, então eu tenho que ver como é essa vida dele, a vida pessoal, profissional, do passado e do presente, né? Como é que ele está hoje, como é que ele se sente hoje. Mas, como eu falei, ele vai participar de todo o processo, diferente da criança. O adulto, ele quer saber o porquê você, se eu trouxe algum jogo, ele... por que por que esse jogo? Vai trabalhar o quê? Então, nós temos que explicar tudo, dizer o porquê, o que é que ele vai ganhar com isso. Então, a intervenção com o adulto é dessa forma que... É muito mais claro, né? Principalmente aí, voltando para a avaliação aí, com a criança, a gente deixa a criança mais à vontade, a gente deixa a criança não saber que está sendo avaliada, né, para ela não ficar nervosa. E não... A gente diz, olha, tem um desafio, tem uma brincadeira, a gente bota o jogo lá, né, e a gente não diz, olha, aqui eu vou trabalhar isso, né? E com o adulto, eu imagino, né, você que vai dizer agora, que exista, né, essa possibilidade, né, na verdade, o dever de ter tudo muito claro, tanto, né, para a pessoa que está sendo atendida, quanto para você, de estrutura, de construto a ser avaliado, né? Hoje eu estou avaliando memória, hoje eu estou avaliando atenção, e saber, por exemplo, o que o jogo compreende ali. Porque se o adulto pergunta, você não vai ficar, então, eu tenho um desafio! Vamos para o desafio! Com o adulto, não dá muito certo isso. Você precisa ter muito claro o que você vai fazer, né? Até para ele ter uma segurança com você. Então, o trabalho é totalmente diferente, o jogo é diferente, o brincar, o lúdico é diferente, né? O que é lúdico para a criança é diferente do lúdico do adulto, né? Então, essa música, esse vídeo, esse meme, um podcast, um clipe, alguma coisa, né? Que seja fora das questões acadêmicas mesmo, né? É a ludicidade do adulto. É a ludicidade. Falar de um esporte, de um hobby, né? E ele, quando nós fazemos essa intervenção, é trazer também de volta o prazer de aprender. Às vezes ele até perdeu esse prazer por algumas questões que ele passou durante toda a vida dele, escolar. Então é trazer esse prazer de volta. Muitas vezes, esse adulto, ou ele não teve aquela escolarização na idade correta, ou porque teve uma defasagem mesmo, né? Sim. Escolar, nós sabemos a questão do ambiente ou de algumas questões emocionais que passaram a percorrer a vida dele. E isso vai trazer, né, em algum ponto, né, vai ser gritante ali e ele pede socorro. Então, como eu disse, é uma decisão difícil o adulto, ele tomar a decisão. Ele procura, quando ele vê no seu filho, ou às vezes pessoas que estão próximas a ele, a esposa, a própria filha, às vezes já adulta, um colega de trabalho. Poxa! É bem isso que eu ia te falar, né? Que geralmente as esposas, os maridos, né? Que ficam, olha, você, tá falando você comigo. Olha, desse jeito, quando a gente faz a anamnese com o filho, né? Olha, desse jeito. E olha, eu tenho 2 desse jeito em casa. Ela toda, você tá falando aí, é minha esposa, é meu esposo. Isso. Então, quando a gente vai perguntando na anamnese infantil para criança, muitos pais vão se identificando, né? E eu senti essa necessidade de ter para quem indicar, né? De dizer, olha, eu não faço esse trabalho, eu não posso fazer esse trabalho contigo, eu vou te indicar uma pessoa que vai te avaliar pela sua necessidade, pela sua inquietação de agora, né, Aila? Eu queria te perguntar, Aila, o que considerar no atendimento com adultos?
a psicopedagogia com adultos. O que a profissional, e agora falando para as profissionais, né? O que a gente deve considerar nesse tipo de atendimento? Bom, primeiro, nós temos que considerar os sintomas que são apresentados. Se ele procurou, então quais são esses sintomas que são apresentados? Né? Seja voltado para aprendizagem, para memória, atenção. Segundo, a idade, porque tem o adulto, tem o jovem adulto, então assim, é uma escala grande, né, na questão da idade. Então, nós temos que perceber essa idade dele, perceber a vida dele, se ele é um adulto, o perfil dele, o perfil desse adulto, né? É uma pessoa, uma dona de casa, como é essa rotina dela? É um profissional que passa o dia todo fora, né? É aquele pai que trabalha muito, aquela pessoa que não tem, como eu posso dizer, não tem mesmo uma rotina, tá em casa, às vezes realmente ela não consegue buscar os seus objetivos porque a escolarização já foi difícil, sabe? Ela concluiu ali o ensino médio se arrastando e depois ela não conseguiu ter o pontapé inicial, então ela quer voltar aos estudos, ela quer entrar numa universidade, ela está precisando, então temos que ver o perfil, porque a depender desse perfil é totalmente também, a intervenção vai ser diferente. Né? Como eu disse, a escala de adultos é muito grande, adultos. Isso. Aí a gente tem uma pergunta aqui, Karine já vem acompanhando a gente aí, muitos café com psico, né? Já tá cafeinada, Karine. Ela pergunta aqui, quais casos outros profissionais podem encaminhar um adulto para atendimento psicopedagógico? Bom, primeiro, muitos desses adultos, quando eles não procuram logo o psicopedagogo, porque muitos eles não sabem o que é que o psicopedagogo faz. Então essa live até ela vem para esclarecer muito. Isso. Muitos já podem buscar diretamente esse atendimento psicopedagógico. Mas muitos procuram primeiro ou neurologista ou psicólogo. Isso. A maioria deles procuram psicólogo ou neurologista. Aí nós recebemos os encaminhamentos deles. Certo. Aí, Psi, você fica ligada, se você quer trabalhar com adulto, vai atrás de psicólogos que trabalham com esse público, vai atrás dos neurologistas, conversa sobre o teu trabalho, explica sobre o teu trabalho, né, que é importante para que, né, esse profissional venha a te encaminhar pacientes. Mas ela também perguntou aí em quais casos, em que situação outros profissionais podem encaminhar os pacientes para a psicopedagogia. Eu não sei se ela estava logo no início, né, da live, que acho que a gente acabou conversando logo para que serve essa psicopedagogia para adultos, e aí seria nesses casos. Como eu disse, a maioria, quando vem buscar, é quando está latente, né, a dificuldade na leitura e na escrita. A maioria dos que vêm procurar um psicopedagogo é nesses casos. Tá. Mas também há casos que eles vêm procurar porque está afetando a sua vida profissional. Então ele precisa aí dessa organização, desse plano de trabalho. E aí essa organização, essa rotina, nós vamos conseguir fazer junto com ele. Isso mesmo. Trabalhando. Karine, a gente também falou das questões relacionadas à saúde mental, né? Então, a psicopedagogia, ela também pode atuar com pessoas que estão, né, em processo de tratamento ou de avaliação de ansiedade, dos transtornos depressivos, né? Com relação a burnout, né? Assim, a questão do estresse relacionado ao trabalho. Né? Então a gente trabalha também com essas demandas e as demandas que a gente já trabalha na infância, né? TDAH, TEA, dislexia, descalculia, né? Os transtornos mais específicos de aprendizagem, os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Que aí foi aquela criança que estava em acompanhamento e cresceu. Né? Eles vão crescer, gente, é algo... É uma preocupação minha também, né, Aida, quando eu comecei com você. Porque eles vão crescer. Logo no início, quando eu comecei a trabalhar, voltado para a educação inclusiva, né, aí eu tô falando desse público,
E aí, na minha fala, vinha muito assim, porque a criança com síndrome de Down, a criança com TEA. E hoje, pra mim, é muito tranquilo, porque eu falo a pessoa. Porque é a pessoa. É uma criança, mas ela vai crescer. De repente, vai passar, eu vou encontrar essa mesma pessoa. Isso. Ela não é mais criança. Então, nós temos que lembrar disso, que elas vão crescer. E quem é que vai fazer esse atendimento? Né? Então, eu tô aí. Inclusive, né, quando as pessoas falam assim, Jússi, você atende adulto? E muitas caixinhas eu respondi, não atendo. Os adultos que eu atendo são adultos que estavam já comigo e não tinha como, né, passar. E aí eu hoje atendo 2 adultos, porque já estavam comigo nesse processo, tá? Que estão dentro do transtorno do espectro autista. Mas a minha primeira experiência foi com adulto, lembra? Com síndrome de Down. Sim. Né? Então, por isso também que eu achei importante falar na psicopedagogia com adultos, da não infantilização, né? De estudar as preferências desse público e daquele indivíduo. Né? Então, quando a gente pensa em psicopedagogia para criança, a gente, quando vai fazer a anamnese, a gente pergunta qual é o personagem preferido, qual é o desenho preferido, por que ele gosta de fazer isso, né? E aí, como adulto, também vai ter isso e vai ser diretamente com o sujeito. Em alguns casos, aí voltando para a prática, sabendo, né, dessa criança que cresceu, né, e estava em acompanhamento multidisciplinar, e aí muitas vezes esse adulto, esse adolescente, ele vai perdendo as terapeutas porque a terapeuta não atende mais aquele público, né? Então, vai perdendo a fono, vai perdendo a TO, vai perdendo a psicopedagoga e de repente a família se vê em uma situação em que não consegue fazer estimulação, intervenção nenhuma porque aquela pessoa com síndrome de Down, aquela pessoa com TEA, aquela pessoa com paralisia cerebral ou qualquer outra condição que a gente atende em clínica, né? Na psicopedagogia na infância, cresceu e os profissionais desamparam, né? Então, a psicopedagogia, ela também serve para esse público, tá? Não é só aquele adulto que cresceu com dificuldade, mas que tem sua vida normal, né? Que vive, que trabalha, que tem filhos. A gente também trabalha com esse público. E é uma necessidade falarmos sobre psicopedagogia com esse público, porque a psicopedagogia está muito ligada com a aprendizagem e de desmistificar isso, né? Que a aprendizagem, ela é para a vida toda, né? A gente aprende a todo tempo. Lógico que na infância existe toda aquela questão da neuroplasticidade, né? De que eles estão aprendendo muito mais rápido. E a gente fala de intervenção precoce para aproveitar as janelas de oportunidade, né? Mas a gente não precisa deixar de lado a idade adulta, né? A adolescência, lá para o finalzinho da adolescência. Inclusive, em alguns casos, são casos de nós trabalharmos autonomia, independência, aprendizagem, né? De pegar um ônibus, de ligar para alguém, de pedir socorro pelo WhatsApp, né? Então, tem a psicopedagogia com esse público que tem deficiência, que tem algum transtorno, vai trabalhar também outras questões, junto com outros profissionais, né? Lógico que a gente não vai invadir a área do outro, mas a aprendizagem, ela está em entender o passo a passo de uma receita, e ela a leitura do miojo. E às vezes, como eu falei, nós esquecemos. E o que eu achei importante da palavra que Jesus falou, muitos estão desamparados, né? E isso é tão triste porque ele vinha em um crescimento tão grande e essa estimulação ela não pode parar. Né? Então, realmente trabalhar essa autonomia, potencializar essa memória, essa organização com ele. Isso. E às vezes, ainda assim, eu acho que foi uma decisão conjunta nossa, né? Porque você estava vendo lá na escola que os meninos saíam do ensino médio e além de sair da escola, né? Muitas vezes são adolescentes que têm um comprometimento maior e não conseguem entrar na universidade, né? Ou não entrar de cara, como acontece, né? O movimento do terceirão, como eles falam, de entrar na universidade. Mas a Ilha também começou a perceber
que as crianças, que os adolescentes, eles saíam do terceiro ano, iam perdendo as terapeutas, perdiam a escola, não conseguiam entrar na universidade, não conseguiam entrar no mercado de trabalho e ficava ali os ganhos que aconteceram, né, durante a vida começam a decair, começam a piorar em alguns aspectos. Sim. As famílias sem saber o que fazer, né? Então fica aquela saia justa e a gente tá aqui para poder ajudar isso, né, Ila? Outra coisa que eu lembrei, olha, eu saí lá e vamos tentar ser rápida, né? Rápido, mas assim, as conversas vão acontecendo e isso é ótimo, essa participação de vocês, essas perguntas vão dando um norte também. Isso, exatamente. Uma coisa, Ila, que eu falei que aí me deu um clima da gente conversar aqui, é sobre essa inserção no mercado de trabalho também. Porque a gente na infância bate muito a tecla, né, na tecla da inclusão escolar, né, a gente da psicopedagogia. A gente vai lá na escola, eles tem que adequar isso, a metodologia tem que fazer assim, vamos tentar fazer assim, conversa com a escola, então a gente fica nessa militância da inclusão escolar. E quando a criança cresce, quando o adulto, o adolescente, né, chega lá no terceirão, pronto, terminou. E agora? Vai para a universidade? Né? Então a psicopedagogia também trabalha com essas pessoas na universidade. Né? A psicopedagogia clínica, lógico, tem algumas universidades que têm psicopedagogos, né? A universidade o centro universitário que eu estudo hoje, que eu faço psicologia, tem uma psicopedagoga, muito boa por sinal. E ela acompanha esses casos. Mas a psicopedagogia clínica deixa a desejar, e aí ela não tem para quem indicar. Sim. Para as intervenções clínicas, né? Então foi essa necessidade também que surgiu. Outra coisa é da nossa militância na inclusão dessa pessoa no mercado de trabalho. E aí a intervenção psicopedagógica vai também, né, ser importante nesse processo de inserção no mercado. Né? Isso, e quando você falou isso, é um trabalho no nosso município que algumas pessoas, né, esse público-alvo, eles já estão trabalhando. Mas como é esse trabalho? Como está sendo esse rendimento? Então eu acho que nós vamos ter que começar essa militância com parcerias com essas empresas, com essas instituições. Né? Porque muitas vezes realmente eles não sabem lidar com eles. Eles vai ter, né, essa empregabilidade, eles vão pegar essa pessoa, mas como é que eles vão orientar? Será que eles têm essa didática, eles sabem? Isso! Então, quando a gente fala de psicopedagogia com criança, e aí eu falo para minhas supervisionadas, ontem eu não falei não, na mentoria, mas eu falo muito, né, que a visita escolar, ela não pode ser negligenciada, ela precisa ser feita, agendada, bonitinha, prestar atenção em tudo, né, uma visita técnica. E com adulto, lógico, se for um adulto que tem alguma deficiência, né, que entrou na cota lá do PCD e tudo mais, a psicopedagogia clínica, se houver permissão do adulto, da família, né, de entrar em contato com esse trabalho, né, com essa empresa, para explicar como essa pessoa aprende, planejar, né, estratégias de ensino para essa função, né, essa pessoa aprende desse jeito, vamos ensinar desse jeito, né, porque nós já sabemos qual é o estilo de aprendizagem dela, e às vezes a forma que naquela empresa, naquela instituição, eles estão demonstrando como ele vai exercer aquela função, ele não consegue compreender. Né? Exatamente. Mas aí não é porque ele não saiba, não, ele sabe, mas aí a forma que você está explicando ele não compreende. E aí o psicopedagogo clínico, ele vai trabalhar com isso. Então, a parceria que era com a escola da infância vira com a empresa e com a família na idade adulta, né? Isso. E aí nós sempre falando, né, com os familiares, com os próprios adultos, vamos também chamar, né, a parceria dessas instituições, né, para que entre em contato com a gente, se precisa de alguma orientação, de alguma supervisão também. De fazer palestra para os outros funcionários, sim, de explicar sobre a deficiência, sobre o transtorno, né? Então é importante a gente prestar atenção nesses pequenos detalhes, tá? Que mais ainda que a gente pode falar? Da avaliação. Quer falar da avaliação? Como é feita? A avaliação geral, assim, sem ser dentro de nenhum critério, né? Que a gente já falou agora. Assim, a pessoa que acha que tem alguma coisa, né? Sem ser aquela pessoa que tem um diagnóstico.
né? A pessoa que acha que tem alguma coisa. Como é a avaliação com adultos, assim, que não tem deficiência, que não tem transtorno? Então, nós vamos fazer alguns testes investigativos. E esses testes investigativos nós vamos trabalhar com algumas questões literárias mesmo, né? Porque nós temos que lembrar que é essa parte pedagógica. É claro que essa parte pedagógica ela é bem ampla. Então, vamos trabalhar com algumas escritas, com algumas leituras literárias, e aí o ramo é muito grande. Vamos trabalhar também com algumas questões, com alguns testes mesmo voltados para a questão da atenção, da hiperatividade, dessa impulsividade, né? Sabe aquele adulto que tá, né, sempre batendo ali a perna, que ele não pensa muito e aí no trânsito é aquela loucura? Então, nós vamos fazer alguns testes, né? Claro que ele não tem como destrinchar como é esse teste, mas esses testes voltados para essa análise, né? Desse déficit de atenção também, né? Então, são vários testes que aí vão estar norteando para que a gente possa fazer esse plano de trabalho. Com a psicopedagogia com adultos, a avaliação ela é feita de uma forma mais clara, como eu já havia dito, né? E é mais rápida, é mais direta, né, Aila? A gente vai trabalhar com os instrumentos. A gente, olha, espia só. Ela vai trabalhar, né? Eu digo a gente na psicopedagogia, tá? Porque eu me incluo sempre nas falas. A psicopedagogia vai trabalhar com os testes não restritos, vai trabalhar com algumas questões de avaliação qualitativa também, não só com teste, né? Então, na primeira consulta, na anamnese, na primeira entrevista, é importante deixar claro que nem sempre vai ter um papel, né? Que também não é, de esclarecer também que não é uma consulta, uma sessão psicológica de falar de problemas assim, mais complexos, emocionais, não sei o que. Lógico que esses assuntos vão surgir, porque fazem parte, né, da esfera do adulto, né, da vida adulta. Os problemas com os filhos, os problemas conjugais, os problemas, né, com o trabalho. Lógico que esses assuntos vão surgir. E aí o psicopedagogo precisa estar atento para saber, isso daqui eu atendo, é meu limite de escuta, né? Ó, isso aqui é o meu limite de escuta sobre emoções, sobre sentimentos, sobre outras coisas, né? E aí dizer, olha, eu vou te encaminhar, então saber também os limites de atuação, né? Tanto para a atuação, quanto para explicar para a pessoa que está chegando, né? Que não é um psicólogo, que é diferente, às vezes que trabalha. Ele pode confundir, né, pensando, porque ela está perguntando essas questões emocionais. Mas é necessário também, para que a gente possa compreender, mas como o Júcio falou, tem um limite, né? Opa, tem um limite, agora vamos encaminhar. Essas questões você pode tratar com o psicólogo, e essa outra questão não permanece. Como a Ila falou, quando a gente trabalha com adulto, a gente precisa saber que o adulto vai fazer parte da avaliação, da intervenção a todo momento, né? Então, com criança, a gente monta o plano terapêutico e compartilha com a família esse plano terapêutico, diz, olha, a gente vai trabalhar dessa maneira, vai ser assim, assim, e detalha com essa família. Enquanto que, como adulto, a gente vai detalhar para o adulto, né? E aí a gente vai, na hora do plano terapêutico, o plano terapêutico é com o adulto, é construindo com o adulto, com né? ele. E como eu falei, ele sente essa necessidade de saber o porquê você está fazendo isso e qual vai ser o ganho de estar realizando determinada proposta. Sim, muito bom. O que mais, Aila, que você quer falar? Nós falamos bastante, espero que tenha esclarecido, né? Não sei se tem mais alguma pergunta. Só lembrando, gente, que a live vai ficar salva. A gente vai subir também lá no Spotify como podcast, vai subir no YouTube para quem quiser assistir depois, fazendo as considerações, né? Quem tem um estilo de aprendizagem, que prefere anotar, né, como eu, que prefere anotar e pausar, no Spotify e no YouTube você consegue fazer isso,
O Café com Psico foi pensado para ser mais assim, descontraído, de não ser uma aula, mas a gente acaba, né, falando muita coisa. Quem tiver pergunta, pode trazer as perguntas, a gente vai respondendo também ao longo da live. A gente já está quase finalizando, então quem tiver pergunta, vai colocando as perguntas aqui para a gente ir tirando as dúvidas, tá? Lívia colocou, né? Os idosos também se incluem nesse público adulto. Há alguma intervenção que a psicopedagogia pode fazer para esse público? Com certeza, com certeza. Muitas vezes, quando esse idoso ele começa a... Eu vou falar de forma geral, certo? Mas ele começa a ter perdendo um pouco a memória, né? Alguns rituais também, que dizem assim, poxa, esse idoso ele tem aquele ritual, né? De seguir aquela mesma... Mas isso aí pode ser realmente, ele precisa dessa estimulação cognitiva para que ele não tenha toda essa perca. Isso, né? E aí algumas pessoas, alguns idosos, eles podem também já estar com o início de Alzheimer, claro que vai precisar de uma intervenção de um neurologista. Isso. E aí é quando o neurologista ele acaba indicando o psicopedagogo, para que a gente possa trabalhar isso. Para que seja um pouco mais tardio, isso, né? As perdas, né, que não sejam tão significativas, trabalhar menor. Trabalhar essa memória mesmo, essa atenção dele, essa rotina, que aí ele vai precisar, esse idoso. Muitas vezes o idoso ele vai perdendo habilidades, né? Sim. E aí é importante essa estimulação, né? Com criança a gente fala estimulação. Né, com o idoso, e depois que há uma perda, né, um AVC, um infarto, que muitas vezes existem infartos que impossibilitam muitas coisas, né? E aí há algumas perdas também por falta de oxigenação, e aí muitas outras coisas, né, que acabam interferindo, né? E aí é importante a gente prestar atenção nisso, né? Então, com a criança, né, pequena, com a criança, a gente fala estimulação. Com o adulto, a gente fala reabilitação, né? Então, a reabilitação cognitiva, nesses casos, são muito importantes, né? Então, tanto o idoso que sofreu um AVC, o idoso que está naquele processo de demenciação, né? Então, entender o envelhecer do cérebro, né? E os processos que envolvem, é por isso que perde. Por que perde? Porque deixou de trabalhar, porque deixou de acessar aquela informação, aquilo que ele sabia fazer, né? Então é importante essa reabilitação. Por isso que ele disse reabilitação, porque foi algo que ele trabalhou, né? A vida toda foi aprendido e em um certo momento deixou de ser, eu vou colocar, estimulado. Então vamos reabilitar, né? Vamos trabalhar novamente. Letícia que colocou, foi muito bom, muito esclarecedor, foi ótimo. Cristiane, muito bom. Cida, muito enriquecedor, né? Tassi colocou aqui, pode ser para prevenção antes da reabilitação? Pode sim, também fazemos esse atendimento, né? Eu acho que essa prevenção, o psicopedagogo também trabalha, né, com uma ação preventiva, não só remediativa. Isso, então, a gente fala com crianças, né, de não espere o tempo da criança, não espere o tempo da criança, tempo é precioso. E com o idoso, muitas vezes, as famílias ficam dizendo, é da idade mesmo, vamos deixar, né, e aí vai levando, e aí, quando chega na hora, assim, que vê, meu Deus, estou precisando de ajuda. É quando aquele idoso, ele tá com muitas questões, né, para reabilitar, né, esqueceu vai fazer a prova de vida no INSS, esquece de assinar, não sabe mais assinar. Aí, esse idoso é alfabetizado, todos os documentos que estão aqui estão assinados. Então, a gente não pode colocar digital, vai ter que ser assinado, e aí a família começa a se desesperar, né? Então, em alguns quadros, é sim importante a gente já começar, né? Então, Parkinson, Alzheimer, algumas questões relacionadas à demência mesmo, né, Aila? Da idade. Então, é importante ver, percebeu alguns sintomas,
quando for para o neurologista, quando for para o psiquiatra, com o idoso, né, o geriatra, fala as informações tudo certinho e diz, será que não é interessante a gente levar para a reabilitação cognitiva agora, né, Aila? Porque é importante, como a gente fala em criança que tempo é ouro, no idoso também é, tá, gente? Então a gente tem que começar a agir, né, como o Tassi perguntou, com prevenção, para que esse idoso não perca tantas habilidades e não tenha tantos prejuízos, né, Aila? E aí é indicado o psicopedagogo. A Karina está perguntando, é muito importante essa reabilitação com idosos, porém até na área médica nossa profissão é pouco conhecida, geralmente encaminham para fisioterapia. A fisioterapia é reabilitação motora, né? Isso, motora. E aí cognitiva realmente o psicopedagogo que vai trabalhar. E aí a nossa importância, né, a importância da gente educar a sociedade, né, da necessidade, da importância do psicopedagogo com esse público, né? Então, a gente ir lá no fisioterapeuta, falar com o fisioterapeuta, né, já que indica tanto para fisioterapia depois de um AVC, então vamos conversar com o fisioterapeuta, né, de ir conversar com o médico, de explicar a atuação com idosos. Por que é importante fazer isso? Porque lá no fisioterapeuta, aí a pessoa diz assim, levanta a perna, faz isso, faz aquilo, e o idoso não compreende, porque tem toda uma questão. Aí as pessoas acham que é por conta da perda do time, começa a falar algo pro idoso. Zé fulano, levanta o braço! Né? Mas aí é ele que não compreendeu, não é? Exatamente. Né? Então tem toda uma questão, né, que a gente precisa levar em consideração, tá, gente? É por isso que é importante. Então, se você quer trabalhar com idoso, se você trabalha com idoso, vai nos médicos, vai no geriatra, vai nos fisioterapeutas que trabalham com reabilitação dos idosos para poder explicar sobre o seu trabalho, tá? Karine ainda colocou aqui. Ainda é um grande desafio para a nossa profissão exercer nosso trabalho por falta de informação da população. Concordo. Para todos os públicos. Né? E para os profissionais mesmo, eu acho que até alguns profissionais não conhecem essa psicopedagogia para adultos e para idosos, né? Realmente muitos acabam achando que vai terminar ali na infância. Isso. Tem também aí uma limitação, lógico que a gente já falou antes, a limitação teórica, né, para estudos sobre isso, né? Mas na nossa profissão, na nossa formação, quando a gente vai fazer uma especialização, tudo é muito para a infância, Até os adolescentes, né, são deixados de lado, assim. Então, se você olha, por exemplo, algumas provas, né, da psicopedagogia, vou citar uma prova, né, que a maioria das pessoas psicopedagogas fazem, né, que é a EOCA. Se você faz isso com um adolescente, o adolescente vai dizer, quê? Né? Vai ter aquela recusa, né? Que tá infantilizando, não quer. E aí, a depender se o psicopedagogo não tiver esse olhar, vai dizer o que ele vai colocar lá como ele viu como resultado, né? Ou que ele não compreendeu porque não sabe, porque a depender ele pode não ter logo essa reação. Ele pode só ficar ali, não tem interesse, mas fica ali caladinho, quieto. E aí vai dizer, poxa, ele não soube, ele não teve interesse, ele não abriu, mas será que foi isso? E também, né, ele acaba afastando as profissionais que não têm afinidade com a infância, né? Então, as professoras, né, que fazem psicopedagogia e de repente dizem, eu não quero, vou continuar na sala de aula, porque é muita infância, é muita brincadeira, é muito brinquedo, eu não faço esse estilo, né? Só que a gente também trabalha com adulto, trabalha com idoso numa proposta totalmente diferente, né? Que aí pode ser o seu público e que a formação, né, ainda deixa a desejar. E por que deixa a desejar? Porque os professores, né, muitas vezes, ou eles estão fora do mercado do trabalho, estão fora da prática psicopedagógica e vêm trabalhando aquelas coisas, né, dos livros, aquela coisa, né, da psicopedagogia lá como fundou, lá como a psicopedagogia nasceu, né? Então, muitos professores estão na academia e passam só o que vê nos livros, que não conseguem, né, ver como o mercado está,
e as possibilidades, né? E acaba repassando e produzindo coisas de 1900 em bolinha e não vê o mercado e as demandas atuais, né? Então hoje o autismo, assim, é um foco grande, é um mercado grande, né, que todos os profissionais visam trabalhar com autismo, porque o autismo é rentável, porque dá dinheiro, e esquecem que existe toda uma questão, né? Então a psicopedagogia, quando traz o autismo, traz o TDAH, traz os transtornos de aprendizagem, mas esquece de trazer, né, a geriatria, quais são os processos, né, do cérebro adulto, do cérebro idoso, né? A gente fala muito de desenvolvimento cerebral, de neurociência com criança e adolescente, mas esquece desse público. E foi uma necessidade, quando você falou, uma necessidade minha como profissional na educação básica, né? Poxa, os meus alunos, eles estão saindo ali da escola, alguns pais depois vieram procurar, poxa, Ilha, né? Eu vi que ele não tem interesse, ou não tem perfil realmente para a universidade, mas também não consigo um trabalho, está em casa. Já estava em casa antes, quando veio esse período da pandemia, então piorou mais ainda. Então muitos começaram a procurar mesmo. Poxa, eu preciso de uma intervenção. Então, assim, eu vi que aqui no município precisava desse profissional voltado para esse público. E era algo que, mesmo antes disso, dessa procura, eu já vinha conversando um pouco, né? E aí foi quando eu disse, poxa, é agora, né? As pessoas estão procurando e eles estão precisando, né? Eles estão... E aí me deu uma doida, eu fui atrás da Ilha, a Ilha já colocou as inquietações dela também, e aí por isso que a gente está oferecendo esse trabalho agora. Tá? Ainda, deixa eu dizer aqui, Clécia, bastante esclarecedor. Karine colocou muito bom, meninas, acrescentou bastante e me deu novas ideias, muito bom. É pra isso que a gente tá aqui. E Sandra colocou parabéns, meninas, sempre trazendo novidades, enriquecendo conhecimento. E Cláudia colocou parabéns, minhas amigas superpsíquicos. Obrigada, gente. A gente também, né, já tá encerrando, você quer falar mais alguma coisa aí, ó? Eu quero agradecer a todos, né, que estão nessa live em pleno sábado. Eu estou muito feliz de estar fazendo a live hoje, logo após o dia da psicopedagogia, da psicopedagoga. Então, estou muito feliz de ter atrelado logo a esse dia. Digo a vocês mesmo, como eu não lembro qual foi a que falou, na questão que ainda não é muito... discutido, não Karine, né, na nossa sociedade. Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Que espalhem mesmo essas informações, que se vocês têm algum familiar, algum amigo que precisa, seja adulto, seja idoso, adolescente. Então, esse é o momento, né? Se vocês não conheciam, não sabiam como era o trabalho da psicopedagogia com esse público, agora eu espero ter esclarecido e que vocês possam ajudar essas pessoas. Sim. Ou se ajudar, se for alguma pessoa que precisa. Se for o caso, né, Aida? Se for o caso. Sandra colocou aqui, quando se fala em psicopedagogia, já se lembra do acompanhamento infantil escolar, que é só escola também, né? As pessoas falam, só escola. E esse acompanhamento adulto é essencial. Sim, é essencial, é muito importante. Por isso que a gente trouxe, né, esse conteúdo. E isso aqui a gente vai transformar em outros momentos, né, ainda, porque a gente quer falar sobre TDAH com adultos, a gente quer falar sobre TEA com adultos, a gente quer falar sobre tudo que a gente consegue falar, né, da psicopedagogia com adulto, com idoso, né. Também peço que se vocês têm sugestões, dúvidas, manda aqui no meu direct, ou no direct de Aida, não sei, né? As suas dúvidas, as sugestões para as próximas lives com tema de adulto, tá? Se quiser saber qualquer coisa sobre o trabalho, né? Sobre a avaliação, sobre a intervenção com adolescentes, né? Ali em torno dos 17, 18, 19 anos, que aí já tá passando para a idade adulta, com adultos e com idosos também, procura a gente, tá? Quero parabenizar pelo Dia da Psicopedagoga, né? A Ilha e todas vocês, meninas, né? Feliz dia! Vamos valorizar a psicopedagogia, vamos fazer psicopedagogia do jeito certo. Minha militância é essa, né? E se tiver mais alguma dúvida, coloque aí pra gente já encerrar já, tá? Mais alguma coisa, gente? Acho que não, né? Então,
Um cheiro, bom sábado e até o próximo Café com Psico. Até, adorei!